Os métodos de percepção de fertilidade, também conhecidos como planejamento familiar natural ou abstinência periódica, são formas de contracepção que exigem o acompanhamento do próprio ciclo menstrual para determinar os dias em que se pode engravidar. Esses métodos são baseados no fato de que um óvulo pode durar após a ovulação, geralmente de 12 a 24 horas, enquanto o esperma pode durar de 3 a 5 dias. Normalmente, a chance de engravidar é maior durante os 5 dias antes da ovulação e até 24 horas após a ovulação, o que resulta em um período de 6 dias dentro do ciclo, nos quais há maior probabilidade de concepção. Esses métodos te ajudam a prever quando há chance de engravidar, o que requer, em seguida, que você evite sexo vaginal sem proteção nesses dias. Se você escolher a percepção da fertilidade como método contraceptivo, você deve se preparar para se abster ou usar um método de segurança, como a camisinha, durante seus dias férteis para evitar a gravidez. Existem duas categorias principais de métodos de percepção de fertilidade: os métodos de calendário, ou tabelinha, e os métodos de sintoma. Os métodos de calendário exigem que você acompanhe o seu ciclo menstrual para identificar o início e o fim dos seus dias férteis e não faça sexo, ou faça sexo de forma protegida durante esse período. Um desses métodos é o método do ritmo, que requer o acompanhamento e registro do funcionamento do seu ciclo menstrual durante pelo menos 12 ciclos, para confirmar os seus dias férteis. O ciclo menstrual começa no primeiro dia da sua menstruação, e é aí que a contagem começa. Para confirmar o primeiro dia do seu período fértil, você deve subtrair 20 dias da duração do seu ciclo mais curto. Para determinar o último dia do seu período fértil, você deve subtrair 10 dias da duração do seu ciclo mais longo. O sexo sem proteção deve ser evitado durante esta janela fértil. Outro método de calendário é o método do dia padrão, segundo o qual é preciso evitar relações sexuais do 8º ao 19º dia do seu ciclo menstrual, ou usar um método de segurança durante esses dias. Ele é geralmente recomendado para mulheres cujo ciclo menstrual seja regular e dure entre 26 e 32 dias. Para acompanhar o seu ciclo e entender os seus dias férteis, você pode usar pulseiras com miçangas, calendário ou aplicativo. Por outro lado, os métodos de sintoma exigem a checagem de sinais de fertilidade, como secreções cervicais e alterações na temperatura corporal basal, e, em seguida, a abstinência sexual nos dias em que você notar esses sintomas. Essa categoria inclui os seguintes métodos: 1. O método de 2 dias, o que exige a checagem de corrimento vaginal todos os dias para determinar a presença de secreções cervicais. O sexo sem proteção deve ser evitado no dia em que você notar secreções cervicais e no dia seguinte. 2. O método de temperatura corporal basal usa a temperatura do corpo para determinar quando você está mais fértil. Você vai precisar de um termômetro para medir a sua temperatura todas as manhãs antes de se levantar e registrá-la em um gráfico. Após a ovulação, a temperatura corporal basal aumenta ligeiramente. É improvável que você engravide no período entre 3 dias após um aumento na temperatura corporal e o início da próxima menstruação. Esse método é mais eficaz quando usado com o método do dia padrão. 3. O método da ovulação requer a observação do muco cervical para determinar o início e o fim da sua janela de fertilidade. Quando você ovular, você vai observar que o muco fica aquoso e escorregadio, diferente do muco espesso dos dias normais. A chance de gravidez a partir do dia em que você começa a notar a secreção aquosa até 3 dias depois de ela parar. Este método deve ser combinado com os métodos da temperatura corporal basal e do dia padrão para aumentar a eficácia. 4. O método sintotérmico combina vários métodos de percepção da fertilidade para prever os dias em que há probabilidade de concepção. Como o seu corpo tem vários sinais que lhe permitem saber quando a gravidez é mais provável, este método rastreia várias delas de uma vez só. Esses sinais incluem a sensação de abertura do colo do útero, a temperatura corporal basal e as alterações de secreção cervical. Usar 2 ou mais métodos de percepção de fertilidade aumenta a eficácia da prevenção da gravidez. Os métodos de percepção de fertilidade são uma boa opção para quem está tentando conhecer melhor o próprio corpo, tem muita autodisciplina e quer um método sem efeitos colaterais.
Esses métodos são gratuitos, não hormonais, e dispensam a consulta médica. Os métodos de percepção da fertilidade geralmente não são tão eficazes quanto os contraceptivos modernos. Com o uso normal, eles têm entre 76% e 88% de eficácia. Com o uso perfeito, eles podem chegar entre 95% e 99% de eficácia. A desvantagem desses métodos é que eles exigem consistência, autocontrole e cooperação absoluta do seu parceiro. É improvável que a tabelinha funcione para você caso o seu ciclo seja irregular. Além disso, alguns medicamentos podem causar alterações nas secreções vaginais, tornando alguns métodos menos previsíveis. Os métodos de fertilidade não têm proteção contra ISTs, então é recomendável usar camisinha para se manter segura. Saiba mais sobre os métodos de percepção da fertilidade e outros métodos contraceptivos no site findmymethod.org.pt